Quem me conhece sabe que eu gosto de louvar, mas Deus já falou comigo que quer eu também trazendo a palavra. E sem perda de tempo, quem puder abrir a Bíblia em Jonas. E eu pedi uma palavra ao Senhor. Eu sei que o tema está lá em Salmos 42, mas Deus me deu essa palavra. Jonas primeiro. Pode ficar sentado mesmo. Aleluia. Que fala assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Pode sentar, igreja. Eu não vou ler tudo porque é muito grande essa passagem, mas eu vou resumindo algumas partes que eu lembrar. E os pastores que conhecem, não se conhecem muito de Bíblia, aí vão me perdoando se eu saltar algum versículo. E a palavra de Deus vai falar que Jonas foi um profeta do reino do norte durante o reinado de Jeroboão. Porque eu falei assim, igreja, eu não quero mensagem de internet, porque tem muitos pregadores pregando mensagem de internet, copiando outros pregadores que estão pregando. E eu disse: Senhor, eu não quero nem abrir internet para ver pregando sobre essa palavra. Eu quero que o Senhor me dê a palavra direto do céu. E estou aqui para trazer
E a Bíblia fala que aquele homem, ele teme a Deus. Pois já sabe a história de Jonas, eles começam a temer ao nosso Deus. Porque maior que o nosso Deus não há ninguém. Porque poder igual ao nosso Deus não há outro Deus nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Aleluia, glória a Deus. E ali eles temem. E eles fazem a pergunta a Jonas. E Jonas responde. Porque eles fazem a pergunta a Jonas, eu não vou ler porque não vai perder tempo. E eles fazem a pergunta a Jonas. E Jonas fala para eles que poderia jogar ele no mar. Quando ele jogasse ele no mar, o que ia se acalmar? Era por causa dele que aquele mar estava furioso, que o vento estava furioso. Era por causa dele. Mesmo assim, aqueles marinheiros ficaram com dó de Jonas. E eles começaram a remar para ver se o navio ia para a terra seca. Mas mesmo assim, eles não conseguiram. Porque era Deus que estava mandando a tempestade. Quando Deus manda a tempestade, manda o vento, só Ele pode acalmar. Não adianta colocar a mão, não adianta tentar. Não adianta tentar com a força dos nossos braços, porque nós não vamos conseguir. Se Ele coloca no meio do vento, no meio da tempestade, é só Ele que tira. É só Ele que acalma. É só Ele que faz o milagre acontecer. E ali eles lançaram sorte de Jonas. Glória a Deus. Eles lançaram sorte e a sorte caiu para o final de Jonas mesmo. E realmente eles entenderam que era Jonas que estava com aquele peso no barco, porque era a mão de Deus. E eles, antes de lançar Jonas no mar, a Bíblia vai contar que eles falaram com Deus, porque eles temeram a Deus. Igreja, sem querer, Jonas também salva aqueles marinheiros, porque aqueles marinheiros, eles fazem um voto com Deus. A Bíblia diz que eles passam a acreditar no Deus verdadeiro, porque até então eles queriam que Jonas dissesse quem era o seu Deus, porque cada um já estava adorando o Deus que cada um servia, para ver se algum deles poderia acalmar aquela tempestade. Eu lendo a Bíblia, foi isso que eu entendi. E mesmo assim, eles falam com Deus, e ele diz a Deus para não ter ele como culpado por jogar aquele inocente no mar. E ele faz aquela oração a Deus, mas mesmo assim eles têm que jogar Jonas no mar. E ele joga Jonas no mar. E a Bíblia diz que quando Jonas é lançado no mar, Deus manda um grande peixe e engole a Jonas. E Jonas passa 3 dias e 3 noites dentro do ventre do peixe. Mas Deus não deixou Jonas morrer. Aleluia! Jonas estava no estreito, dentro da barriga do grande peixe. Às vezes Deus colocamos nós no estreito, porque nós desobedecemos a palavra, porque não queremos fazer o ID de Deus, porque Deus manda nós falar e nós não falamos. Deus manda nós ir e nós não vamos fazer o ID do Senhor. E às vezes pagamos um grande preço por isso e ficamos num estreito que só Deus pode tirar. Se não for a mão de Deus, ninguém mais vai conseguir tirar eu e você de lá. Porque é só Deus. Se um de nós, se Deus estiver na mão do inimigo, Deus vai lá e resgata. E na mão de Deus, quem é que pode resgatar? Me diga, quem é que pode tirar da mão de Deus? Que nós possamos obedecer para que nunca caímos na mão de Deus. E cair na mão de Deus é estreito. Se engana quem diz que Deus só é amor. Deus não é só amor, Ele é justiça também. Mas Ele é justiça também, mas Ele quer salvar cada alma. Ele só bota no estreito para quem mais venha a aprender, mas também Ele não quer perder. Aleluia. E a Bíblia diz que Jonas ora dentro do ventre do peixe, faz uma oração ao Senhor, e ele se arrepende do que ele fez, porque não dá tempo de
é que tem muitos pastores por aí. Muitos mesmo. E quer saber disso aqui, ó? Dos membros, preocupação com as almas, zero. Eu digo pra você porque eu moro em cidade grande e eu conheço muitas igrejas. E eu sei muita igreja com valor muito altos. E a preocupação pelas almas, e atrás das almas é nada. É o Jonas da vida. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Bruno, porque se preocupa com as almas. Se preocupa em buscar as almas. Se preocupa com cada um de nós. Se preocupa com cada um de vocês. Liga para saber se está bem. Vai atrás. Vai orar. Vai buscar as que estão perdidas. Isso é muito lindo esse trabalho. E Jonas ficou ali irado com Deus, porque aquele pé de planta morreu. E Deus diz: não tem compaixão nem ti de uma planta que nasceu num dia e morreu numa noite. E não era de ter eu compaixão da grande cidade de Nínive, que tinha 120 homens, fora animais. E Jonas ainda queria morrer. E eu li ali, eu fui maravilhada com Deus. E eu já falei: Deus, eu quero aprender de ti. Não quero a internet, eu quero aprender de ti. Pouquinho vou aprender de ti. E eu lembro da Bíblia chorando. Eu sou chorando quando eu começo a ler a Bíblia. E eu lembro chorando, mas como Deus é lindo. O povo estava virado. Deus estava virado para aquele povo. O povo estava pecaminoso. O povo estava com seus maus caminhos, com as suas más obras. E eu observando, igreja, não é diferente dos dias de hoje. O mundo está pelos avessos. O mundo acha que o errado é certo e o certo é errado. Estamos vivendo num mundo hoje, igreja, que ou você olha para Cristo ou você não vai para frente. Você não vai chegar na mansão celestial. Porque nós temos que olhar para Jesus. Porque o mundo tem muitas coisas bonitas a oferecer. Mas o mundo ele está muito perverso. E as coisas bonitas que tem para oferecer, o caminho é de morte. O caminho não é de vida. Com Jesus o caminho é de vida eterna. Ele quer salvar. Ele quer tirar eu e você do lado de louco horrível que é o pecado. Ele quer tirar do pecado, da imundícia do mundo, da veste nova, sapato novo, anel novo no dedo. Ele quer transformar você na presença dele. Ele quer fazer um novo homem, uma nova mulher na presença dele. Porque ele tem o poder de transformar o ser humano. Aquele que a gente olha e diz que não tem jeito, mas para Deus tem jeito sim. Quero te dizer, não seja um Jonas da vida. Seja um missionário da palavra de Deus com prazer. Vá atrás das almas. Não cesse de pregar. Não cesse de clamar. Seja corajosos. Deus não nos chamou para ficar de braços cruzados. Pois não foi de braços cruzados que Jesus morreu por nós. Foi de braços abertos, pendurado numa cruz. Deus não chamou para que nós ficarmos calados e não falarmos do amor dele. Temos que falar aonde nós estivermos. Temos que clamar pelas almas. Eu quero louvar a Deus pela vida. Foi só até aqui, igreja. Eu escrevi um negócio aqui, mas deixa pra lá. Mas eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Bruno, do pastor Dorival e pela vida da minha mãe. Minha mãe, amo demais minha mãe. Quem não conhece a mulher daqui é a minha mãe. É ela mesmo. E quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. Quer dizer que eu amo cada um de vocês. Meu coração se alegra toda vez que eu venho pra cá. Deus sabe do meu coração. E agradecer a Deus pela essa palavra. E vou repetir: não sou uma pregadora, mas eu gosto de falar que Jesus é maravilhoso. Quem sabe um dia eu não chego lá. Quem sabe um dia eu não chego uma pregadora da palavra de Deus. Por enquanto eu vou começando. Eu já disse ao Senhor: não quero pregação de internet, quero aprender aqui, na palavra de Deus. E eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Isso porque não pega.
imagina se pregasse. Glória a Deus, uma mensagem falando com as almas, falando com Jonas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. É uma palavra abençoada, vinda diretamente do coração de Deus para o coração da igreja. Hoje é o primeiro dia da campanha, o grande clamor pelas almas. Não faz sentido a igreja na terra se não for para buscar as almas. E almas não se busca dentro da igreja, almas se busca na rua, na biqueira, no bar, no beco, na viela, na rua. Em todo canto tem alma. Se anda em Mariçoba tropeçando em alma. Mas muitos se desviam das almas na rua e chegam na igreja e começam a louvar. Irmão, o valor de uma alma sentiu muito caro. E aí começa a cantar o valor de uma alma. E aí quando sai para a rua já esquece tudo. A gente tem que pregar e viver, louvar e viver. É como disse o hino que a nossa querida irmã Abinail louvou. Glória a Jesus, tem que ter oração. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos se pôr de pé, irmãos, por favor. Vamos a Deus fazer um instante de oração. Louvado seja Deus, aleluia, pela vida da nossa irmã. Glória, ajuda a tirar esse trem daqui, glória a Jesus, para nós orar pelas almas, né, irmão? Vamos levantar um clamor pelas almas. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja Deus. Por favor, tá com isso, glória a Jesus. Louvado seja Deus. Mas vamos orar pelas almas. Irmã Helena, vem cá, dona Helena, fica aqui na frente para nós orar. Dona Fátima, vem cá, glória a Jesus. Vem cá, Érica, louvado seja Deus, aleluia, Jesus. Dá a criança para uma Lourdinha segurar aí, segura. Glória a Deus, aleluia. A irmã Fátima fica aqui para ajudar em oração. A irmã Ana também. O Eric também. Vem cá, Eric. Glória a Jesus. Vem cá. Fica aqui na frente do altar. Também mais perto. Olha lá, glória a Jesus. Vem cá mais pertinho. E isso, vamos orar pelas almas, né, irmãos? É o grande clamor pelas almas. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos orar isso aqui mais pertinho. Está aqui as almas. Agora eu vou colocar isso ali também. Glória a Deus. Aleluia. Rayane. Vem cá, Rayane. Pode vir também. Glória a Deus, aleluia. Vamos precisar de alguém para isso, irmão. Vamos clamar pelas almas, né, irmãos? Glória a Deus, se a campanha é o grande clamor pelas almas, temos que clamar pelas almas. Glória a Deus, igual Jonas clamou pelas almas de Nínive, nós clamamos pelas almas de Mariçoba. Glória a Deus, irmãos. Nós entramos dentro de casa, não é papagaiada e conversa fiada, não. Tem almas aí em processo de demônio amamentando criança. Eu nunca vou esquecer, entramos na casa, a mãe amamentando a criança. Está tudo bem aí, tá? Põe a criancinha ali para nós orar. Amamentando, pois a criança, quando orou, caiu possessa. As almas estão aí, não. E o diabo não escolhe. Glória a Jesus, não quer saber se é mãe, vou respeitar, porque a mãe está amamentando. Ele entra para matar, roubar e destruir. Tem gente que não entende e fala assim, ó: ah, o diabo luta com você porque ele tem saudade do céu. Mentira! O único sentimento que ele conhece é matar, roubar e destruir. Ele não tem saudade de nada. Não tem a dor dele, não pensa, ah, porque ele queria ir para o céu. Ele não quer ir para o céu, ele quer levar a gente para o inferno. Glória a Jesus. Então vamos orar por essas almas aqui. Feche os teus olhos. Glória a Deus, aleluia. Liga o pensamento de vocês em Deus. A igreja levante as mãos. Você tem poder e autoridade. Você tem fogo na tua mão. Você tem fogo de Deus na tua mão aí. Pode levantar as mãos. Você tem fogo. Deus tirou você do mundo e colocou poder e autoridade na tua mão. E você vai orar agora por essas almas. Vamos orar, maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Pode clamar com fé. Pode clamar pela libertação das almas. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, fazemos agora a oração da libertação, meu Deus. Deus vai libertando essas almas. Deus vai libertando essas almas. Jesus vai trazer essas almas.
de Jesus. Levante as mãos bem altas, vocês todos aqui na frente, diga assim comigo: Jesus, eu